Fala galera, hoje é dia de The Boys Volume 1. É uma história lançada primeiro pela Wildstorm e atualmente lançada pela Dynamite, escrita por Garth Ennis e desenhada por Derek Robertson no ano de 2006. Num mundo em que heróis uniformizados existem, nem todos ou quase nenhum super é tão herói assim. Se o poder corrompe, imagina o que faz superpoder. Então alguém precisa vigiar esses supers. E se alguém algum dia perguntou quem vigia os vigilantes, a resposta aqui é os rapazes. The Boys é um quadrinho não recomendado para menores de 18 anos. É uma HQ extremamente polêmica, recheada de humor ácido, violência e conteúdo sexual explícito. A ideia do quadrinho é realmente chocar o leitor e dar uma visão diferente sobre os heróis. A HQ ficou mais conhecida porque a Amazon Prime fez uma série que foi extremamente bem sucedida. Então eu quero falar sobre a fonte original dessa história, mas fica difícil pelo tipo de conteúdo nas páginas. Então eu vou censurar muita coisa, vou evitar palavras ditas na própria HQ, vou mudar alguns termos e tentar deixar tudo de uma forma mais amigável. Então se você tem menos de 18 anos, não leia o quadrinho, fica só com o vídeo. Se você tem mais de 18 anos, saiba que é interessante fazer a leitura porque eu vou deixar muitas falas e termos de fora, de forma proposital. Sendo assim, antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história, senta aí. Senta que lá vem a história. A história começa com Billy Butcher, ou Billy Açougueiro, sentado no banco de uma praça ao lado do seu cachorro, um bulldog chamado Terror. Billy observa um grupo de super-heróis voando pelos céus, e ele promete que vai pegá-los. Enquanto isso, num parque de diversões em Glasgow, na Escócia, vemos um homem chamado Hugh Campbell, apelidado de Hugh Mijão. Ele tá ali com a sua namorada Robin, e no meio da conversa, sem querer, eles dizem que se amam pela primeira vez. Os dois estão extremamente apaixonados, e tudo ia muito bem. Eles se abraçam e se beijam. Hugh e Robin se dão as mãos, um de frente para o outro. Quando de repente, Robin é praticamente desintegrada. Um herói chamado A-Train, ou Trem-Bala, com poderes de super velocidade, lutava contra um vilão, e com a velocidade, Robin foi atingida em cheio, deixando Hugh segurando apenas os seus braços, ficando completamente em choque. O Trem-Bala derrotou aquele vilão, e sinceramente, ele nem se importa com a garota. É como se fosse um efeito colateral da sua vida de super-herói. E ele pede para que a polícia cuide disso, ele tem outros assuntos a tratar. Logo depois, homens do governo vão até a casa de Hugh tratar sobre esse assunto. Mas ele tá tão em choque que nem ouve direito o que eles dizem. Só escuta eles dizendo que sabem o trauma que passou, mas que o assunto precisa ser abafado. Por isso, o fazem assinar um contrato de silêncio. E ele, atordoado, assina. Enquanto isso, Susan Raynor, a diretora da CIA, recebe uma visita inesperada. Billy Butcher. Quando ele entra na sua sala, Susan já muda para uma cara de ódio. Mas tem relações sexuais com Billy, enquanto diz como tem nojo e repulsa dele. Depois disso, Billy ainda pergunta como vai o marido e os filhos de Susan. Mas o que importa é que Billy tá ali para falar sobre algo. Ele sabe que existem movimentações para colocar super seres envolvidos no governo. Existem atualmente nesse mundo 200 mil supers e a CIA não tem muita informação sobre eles. Mas Billy é capaz de conseguir isso. Ele os conhece, principalmente por um dos seus aliados, um homem conhecido como a Lenda. Por isso, Billy quer reativar o seu antigo grupo, o The Boys, ou os Rapazes. Não importa o porquê, mas ele pode monitorar esses supers e fazer algo quando algum deles saísse da linha. E por pior que Billy seja, Susan sabe que ele é capaz disso. Então ele é liberado para reunir a equipe.
Logo em seguida, numa agência do governo, um homem chamado Kessler recebe uma visita. E quando ouve que é um tal de açougueiro, Kessler tenta fugir pela janela, mas Billy estava ali para impedi-lo. Usando então o banco de dados de Kessler sob ameaça, Billy descobre alguém que foi pago e silenciado há pouco tempo por envolvimento de um super ser. Assim, em Glasgow, Hugh está sentado no banco de uma praça, inconformado com tudo que aconteceu, da forma como perdeu Robin. Ele diz que aquilo é muito injusto, estava tudo dando certo para ele. Então Hugh chora. E do seu lado, um homem com um sobretudo preto e um cachorro diz que pode ajudar. Enquanto Hugh se lamenta, o cachorro de uma madame não parava de latir, o deixando incomodado. Então, até para alegrá-lo, Billy diz ao terror para pegar. E imediatamente o cachorro gruda no pequeno Shih Tzu, tirando pelo menos uma risada de Hugh. É nesse momento então que Billy diz que sabe por que Hugh se lamenta. Ele se apresenta e diz que sabe sobre a sua garota. Ele conta que costumava liderar um grupo em que o trabalho era impedir que coisas como essas acontecessem. Ou se não desse para impedir, eles se certificavam de que os culpados fossem punidos. Porque são os rapazes quem mantém os super-heróis na linha. Billy é inglês, mas faz esse trabalho para a CIA nos Estados Unidos. E estava ali na Escócia agora para recrutar Hugh para o grupo, porque ele queria alguém que sentisse na pele o que os supers causam. Hugh não quis o dinheiro do governo para ficar em silêncio, então aquela perda era muito mais pessoal, o que fazia dele um candidato perfeito para a equipe. O Trem-Bala é um dos 7, o maior grupo de super-heróis do mundo, e ele não se importava com a morte de pessoas como efeito colateral, muito menos com a morte de Robin ou com a dor de Hugh. Isso já aconteceu antes e vai acontecer de novo. E Billy tem o seu jeito de pará-los. Para isso, ele dá um envelope com dinheiro para Hugh, para que vá até Nova York passar 1 ou 2 semanas com ele e dê uma olhada no que eles fazem, onde ele conheceria os rapazes, e assim ele poderia tomar uma decisão. Então Hugh fica para trás, refletindo sobre o assunto. Enquanto isso, Billy foi atrás de reunir todo mundo. Primeiro, numa cafeteria, ele encontra o francês, que estava por ali falando com o seu café. E quando outros clientes se incomodam e o insultam, o francês simplesmente avança violentamente para cima de todos, os quebrando praticamente. Foi nesse momento que Billy entrou no local e o francês ficou bastante feliz em ver o seu velho amigo ali. Em outra parte, uma mulher, apenas conhecida como a Fêmea, bate numa porta tranquilamente onde se ouviam vozes de pessoas discutindo. E quando um homem abre, ela não diz nada. Então quem abriu a porta a insulta por ficar parada ali. Assim, a fêmea simplesmente avança para cima dele, onde só gritos são ouvidos agora. Sangue é jogado nas janelas e até a pele de alguém é tirada do rosto. E Billy estava do outro lado da rua vendo aquilo e achando adorável. Logo em seguida, Billy vai ao encontro de um homem grande, forte, até amedrontador. Seu nome é Leite Materno, ou chamado também de LM. Por maior que fosse, LM é um homem extremamente bondoso e Billy precisa dele de volta ao grupo porque ele é o mais controlado e centrado. Mas LM não acha uma boa ideia, principalmente depois do que houve com Mallory, um dos antigos integrantes da equipe. Nesse momento, Janine, a filha de LM, aparece com roupas bem curtas e dizendo que vai sair com os amigos. O que incomoda a LM, principalmente quando ela o desrespeita. Assim, quando ela sai, Billy diz que precisa ir ao banheiro, mas na verdade vai pra fora para falar com Janine. Ela tá com outros 3 garotos e um deles tá armado, mas Billy simplesmente pega aquela arma e a destrói, assustando os adolescentes. E ele diz pra Janine que LM faz de tudo por ela, diferente da sua mãe que praticamente a abandonou. Então ela deveria voltar pra dentro e pedir desculpas ao seu pai. Com isso, talvez por essas atitudes, LM se junta a Billy também, mais uma vez.
Enquanto isso, numa estação nos céus, vemos Annie January se apresentando ao Patriota, ao Homelander. Annie é uma heroína, usando o codinome de Luz Estrela. Ela sempre fez parte de um grupo de adolescentes cristãos na sua cidadezinha do interior, mas agora ela foi convocada para fazer parte dos 7. Então tá ali com o líder da equipe, o lendário Patriota, era uma grande honra para a garota. Annie vai falando sobre essa admiração por ele, até que o próprio Patriota diz que ela se esforçou muito para chegar ali. Ela se provou uma heroína, mas faltava um último teste. E pro último teste, o Patriota abaixa as calças. Annie se desespera, ela acha que o Patriota pode até ter sido possuído por algum vilão por agir daquela forma. Então outros 2 membros da equipe aparecem, o Trem-Bala e o Black Noir. Annie pede ajuda para eles, mas ao ver a cena, os 2 querem fazer parte daquilo também. Annie se recusa, então o Patriota diz que será uma pena quando ela voltar para o seu grupinho de adolescentes na sua cidadezinha do interior. Assim, para poder entrar na equipe, Annie se submete e logo em seguida passa o resto do dia vomitando no banheiro de náusea pela situação. Ali, no banheiro, ela encontra a Rainha Maeve, a outra mulher da equipe dos 7, e Annie diz que é uma honra em conhecê-la. Maeve sempre foi a sua inspiração, mas a resposta da heroína é para que a garota vá encher o saco em outra parte. Assim, foi o primeiro dia da inocente Luz Estrela ao conhecer os seus heróis da infância. Enquanto isso, Hugh se decidiu e foi para Nova York, mas está alugando um hotel num dos piores lugares da cidade. Mesmo assim, Billy vai buscá-lo e lhe apresenta a equipe, os Rapazes, por mais que tenha uma mulher no grupo. Hugh então conhece e cumprimenta o francês, o LM, e quando vai cumprimentar a fêmea, eles o afastam, porque era melhor que não. A fêmea não é muito sociável. Mas enfim, eles estão ali reunidos para retomar as ações da equipe. E para começar, eles preparam uma espécie de aquecimento. Só um alerta, mandando um recado através de uma equipe de adolescentes, a Tropa Terror. Esses adolescentes se mostram como heróis, mas todos têm sujeira escondida embaixo do tapete. Os Rapazes não são uma equipe que trabalha para a CIA ou para qualquer outra agência governamental, mas eles têm a liberação direta do presidente para atuar como quiserem, até mesmo com ações questionáveis, e liberados para implantar escutas, câmeras e esse tipo de coisa. Então isso é o que eles fazem com cada um dos integrantes da tropa. Acontece que atualmente, depois de uma missão bem sucedida, a Tropa Terror está comemorando num bordel. Ali, Hugh faz a vigia do que está acontecendo e percebe que as garotas têm que lidar com os jovens superpoderosos. Então, para aguentar isso, elas têm que usar drogas. Mas não qualquer tipo de droga. Uma em especial chamada Composto V. Enquanto isso, na estação do 7, a equipe tem a sua primeira reunião interna para apresentar a substituta do antigo herói Facho de Luz. Agora assumindo o posto, eles têm a Luz Estrela. Além dela, estão nessa reunião os já conhecidos Trem-Bala, Black Noir, Patriota, Rainha Maeve e os outros 2 integrantes, Jack de Júpiter e o Profundo. Mas o que importa ali para eles é falar sobre o merchandising e os ganhos da equipe com os seus produtos e por que a trindade Patriota, Maeve e Black Noir ganhavam mais que os outros. Nessa conversa, o Trem-Bala faz gestos para Luz Estrela. Então quando a reunião termina, o Patriota o chama para fora da sala e o ameaça. Porque na reunião eles estão falando de dinheiro e ninguém ali brinca quando o assunto é dinheiro. E se o Trem-Bala voltar a fazer algo do tipo, o próprio Patriota vai garantir que ele volte para sua antiga equipe adolescente, a Tropa Terror. Enquanto isso, Billy Butcher fazia mais uma visita a Susan Raynor, a diretora da CIA. E com ela, Billy consegue algo que vai precisar logo logo. O resto dos rapazes continuam analisando os integrantes da Tropa Terror.
Dois deles mantêm relações com uma celebridade numa espécie de cinema, enquanto o outro rouba remédio de um hospital infantil. Outros têm relações homossexuais entre eles próprios, e uma delas, a Lâmina, se automutila. Com essas evidências conseguidas pelo grupo, Billy pode dar sequência no seu plano. Conversando com Hugh num furgão, onde mantém o seu equipamento de escuta, Billy pede para que Hugh se incline um pouco, e ele simplesmente injeta um líquido azul no seu pescoço. Aquilo era o composto V que conseguiu com Susan. O composto V aumenta as capacidades físicas de uma pessoa, mas demora em torno de 2 dias para começar a fazer efeito. Essa versão líquida é diluída e em poucos dias perde o efeito, mas na sua forma pura, o composto V pode deixar os efeitos permanentes. É por causa disso que os supers são supers. Alguém inventou isso nos anos 30 e isso foi alterando o DNA das pessoas, que passou isso até mesmo para os seus filhos. E assim começaram a nascer super seres. Qualquer história de picada, de alien passando os poderes, era tudo historinha. A real origem dos poderes vem do composto V. Hugh fica irritado com isso, ele não pediu aquilo e foi pego de surpresa. Então por causa disso, ele simplesmente diz que não vai mais fazer parte da equipe e vai embora. Mas quando Hugh chega naquele hotel barato e pega o seu passaporte, a raiva já tinha passado, e ele sinceramente não deseja mais ir embora. Frustrado com isso, no outro dia ele vai num parque e se senta num banco ao lado de uma garota. Sem que Hugh soubesse, aquela era Annie January nas suas roupas civis. E os dois começam a conversar sobre o seu sotaque escocês. Eles acabam se dando muito bem e falando como estão frustrados ou decepcionados com os seus novos trabalhos, sem comentar exatamente do que se tratava. Mas basicamente Hugh diz que esse novo emprego lhe abriu os olhos para ver a realidade como ela realmente é. Então, um apoiando o outro, eles se animam e logo vão embora desejando que se encontrem em algum outro dia. De volta ao quartel dos rapazes, Billy enviou as fotos das evidências ao próprio quartel da Tropa Terror e implantaram escutas no prédio, então agora eles gargalham ao ouvir o conflito entre eles. E na mensagem anônima, eles disseram para a Tropa Terror escolher um deles para ser exposto ao público, ou todos seriam. Nesse momento, Hugh aparece, dizendo que depois de pensar, achou que era hora de voltar. E conversando, o próprio Billy assume que foi um cretino pelo que fez. E Hugh também se desculpa pelas suas atitudes. E qualquer coisa assim, é só avisar antes. Então depois de um momento de amizade e descontração, estava na hora dos rapazes trabalharem. A Tropa Terror finalmente escolheu, e quem vai ao público é o Clamor, onde anuncia que é homossexual, e diz que vai se afastar da equipe adolescente por um período. Isso é transmitido pela TV e até visto pelo set. Então o Patriota comenta que sabe do que isso se trata. Isso tem o cheiro dos rapazes. A Luz Estrela tenta dizer que eles poderiam falar ao público também, mostrando apoio ao Clamor. E é nesse momento que o Patriota lembra que tem um assunto pendente. A equipe de marketing quer um novo uniforme para Luz Estrela, algo mais chamativo e apelativo. E logo em seguida, a Tropa Terror recebe um e-mail desconhecido, dizendo que sabe quem fez isso com eles. Billy e os rapazes estão no seu furgão pelas ruas, dizendo que entendem que o Clamor foi o escolhido por ser o que menos causaria repercussão. Só que por ali, o Terror, o cachorro, começa a latir. Um grupo se aproxima dos rapazes, e era a própria Tropa Terror. Com aquele e-mail, eles descobriram quem os chantageou, quem os espionou, mesmo não conhecendo aqueles caras ali. O que importava é que eles pagariam por isso. Mas em vez de amedrontar os rapazes, isso anima Billy, porque agora eles poderiam dar umas boas palmadas nesses garotos. Antes que o líder da equipe, o caçador, dissesse qualquer coisa, Billy se aproxima e com uma cabeçada quebra o seu nariz imediatamente. Assim,
iniciando um enorme combate. Os rapazes, com o composto V no seu corpo, fazem frente e até superam os poderes dos garotos. Mas isso é novidade para Hyugi, que fica assustado quando um dos jovens, o Galo Galante, o pega. Dizendo que vai matá-lo, que vai arrancar os seus olhos, Hyugi tenta se defender e com um simples golpe, o efeito do composto V o faz atravessar o braço no estômago do Galo Galante, o matando imediatamente. A ideia era incapacitar a tropa terror, quebrá-los e não matá-los. Mas isso acontece. E Hyugi fica em choque vendo o corpo do Galo Galante enquanto o resto da tropa terror foge. E de dentro do garoto sai um pequeno hamster. Um animalzinho indefeso que Hyugi fica com pena e o pega. Praticamente o adotando como animal de estimação. Com essa confusão, a polícia aparece e Billy diz para que o resto dos rapazes saiam dali, que ele vai conversar com os policiais, já que teoricamente eles têm a aprovação da CIA e aquela morte foi uma fatalidade em legítima defesa. Depois disso, a comunidade heróica faz um funeral e diz que isso foi um ataque de terroristas temporais desconhecidos. Eles não contam a verdade sobre a chantagem nem nada do tipo, ou tudo poderia ser muito pior. Então eles apenas lamentam pela perda e dizem que vão sentir muito a falta do jovem herói. Com essa morte, Hyugi se sente mal. Ele matou uma pessoa e pensa que deveria até ser preso, por mais que tenha sido legítima defesa, que deveria deixar o grupo. Então Billy lhe conta por que faz o que faz. Um dos supers estuprou a sua esposa. Ele a engravidou e ela nunca contou sobre isso, até que numa noite, Billy acordou com ela dilacerada e dentro um super feto saindo da sua barriga. O bebê era muito poderoso para ficar por 9 meses ali, mas ele tinha raios saindo pelos olhos que até deixaram marca no seu braço. Então, descontrolado, Billy teve que matá-lo. Billy amava sua esposa, a Becky, e por isso ele vai fazer de tudo para que isso nunca mais aconteça, para que nenhum super por aí fique impune dos seus atos egoístas e mesquinhos. E ele sabe quem foi que fez isso, e era um dos grandes. E era questão de tempo até que um deles se tornasse presidente dos Estados Unidos ou algo assim, e aí todos estariam condenados. Então Hyugi entende isso, e Billy diz que ele deveria ficar ali no grupo porque é bom nisso, e ele já o considera como um irmãozinho. Um tempo depois, os 7 fazem uma coletiva de imprensa para mostrar publicamente a sua nova integrante, a Luz Estrela, oficializada agora como um dos 7, com o seu novo uniforme. Assim, posando como heróis bondosos, eles garantem que, caso o pior aconteça, os 7 estarão lá para ajudar. E onde quer que esses supers estejam, os rapazes estarão lá para contê-los. E é desse jeito que termina a história. The Boys tem a missão de chocar, e o quadrinho faz isso com sucesso. O título começou a ser publicado pela Wildstorm, um selo da DC Comics, mas depois de apenas 6 edições, que são as edições desse primeiro volume, a editora cancelou a revista pelo conteúdo da obra. Só que rapidamente a Dynamite assumiu a publicação e continuou até o seu fim no número 72. Então o nome do jogo é só o começo, o primeiro volume de uma série de 12 arcos. Por isso, esse começo é só uma introdução aos personagens. Pouco se sabe ainda sobre esse universo que estão inseridos. Mas o pouco apresentado aqui deixa a vontade de saber das continuações. O tom violento e explícito já é marcado aqui. Então esse primeiro volume é um ponto decisivo se você vai querer continuar ou não. A narrativa é boa, feita pelos olhos do Hyugi, o novato, já que existiu uma outra encarnação da equipe antes, e isso vai sendo mantido em aberto exatamente para te manter na trama e para que você queira saber mais. O único problema é que em alguns momentos a narrativa é muito quebrada, indo e voltando de núcleos o tempo todo. A arte é ok,
com alguns defeitos em proporções, mas fazendo um bom trabalho na questão de retratar a sujeira e todo o sangue da HQ. O roteiro não é deslumbrante, mas é bem feito, colocando personagens centrais super carismáticos e não dando heroísmo para nenhuma parte. E isso é proposital, porque a ideia do roteirista é criticar e não vangloriar. The Boys não é feita para você apreciar a violência, é feita para criticar a necessidade disso. Criticar também a indústria das celebridades, onde parece que o status manda mais que o caráter. The Boys é para expor, mas usando os supers de forma muito mais exagerada. A primeira temporada da série na Amazon Prime adaptou bastante desse primeiro volume, deixando coisas de fora e adicionando outras. E agora, com a segunda temporada chegando, outros volumes são usados como inspiração também. E claro que com 72 edições, 12 volumes, existe muito material ainda para ser explorado. Mas tudo isso, aqui pelo menos, é história para outros vídeos. Então é isso, o quadrinho é lançado aqui no Brasil pela editora Devir, e se ainda estiver disponível para venda, vai ter o link aqui na descrição. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.